Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam um caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguiu reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter uma experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá! Pode obstinar! A alma do negócio é o produto. Igual uma pessoa, eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar, separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro. Estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem um outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! O momento aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facite da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que tivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, o seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Fala, capitalista e obstinado do Instituto Êxito, queridos alunos, estamos começando aqui mais um ano, mais uma aula para o Summit Êxito. O pessoal pediu para a gente montar um conteúdo, criar uma aula em que a gente misturasse o nosso conhecimento, aquilo que a gente é especialista, com os temas de tecnologia e metaverso. Então, eu passei vários e vários dias combinando, né? Combinando conhecimentos de antifragilidade, de finanças, de investimentos, e a gente vai misturar isso ou vai ensinar isso no contexto da tecnologia e no contexto do metaverso. Então, seja bem-vindo, tenho certeza que a gente vai se divertir muito nessa aula. Vou me dedicar totalmente que você tenha a maior didática possível. A nossa aula se chama Antifragilidade, Tecnologia e Investimentos, e a gente vai começar definindo um pouquinho o que é antifragilidade. Antifragilidade é um conceito desse cara que a gente está mostrando aqui na tela, que é o Nassim Nicholas Taleb. E o que isso tem a ver com tecnologia, o que isso tem a ver com modernidade? Isso tem muito a ver porque o Taleb provavelmente é um dos maiores pensadores da atualidade, é um homem excepcional, o maior especialista em risco e derivativos do mundo, que é a minha área de atuação. Se você não me conhece ainda, eu sou especialista em investimento, risco, e o Nassim Taleb aplicou as ideias dele, explanou, o Nassim Taleb expandiu os conceitos e as ideias dele para fora do mercado financeiro, para fora da área de risco, indo para toda a sociedade, política, economia, todas as áreas a gente pode usar os conceitos de antifragilidade, os conceitos de Nassim Taleb. Então,
O Nassim Taleb, ele é um cara que nasceu em 1960, no ano de 2022 ele tem 62 anos, ele é um libanês que era filho, né? Ela era herdeiro, né? Era parente do premier, do primeiro-ministro do Líbano, quando houve, né, a guerra civil lá do Líbano, e ele foi obrigado a ficar escondido no Líbano durante 2 ou 3 anos, com um monte de livros, né? Parece até uma história de romance, né? Ele ficou num sótão com toda a literatura, toda a cultura ocidental. Então ele foi um jovem que aprendeu muito. Depois a família dele foi exilada para a França, ele passou uns anos na França, estudou muito lá toda a parte de cultura, história, filosofia, literatura, e depois resolveu aí num ato obstinado, num ato de mudança da própria vida, ir para os Estados Unidos aos 21 ou 22 anos de idade e fazer um curso, fazer mais um curso, nesse caso um curso de gestão, management, um curso de finanças, né, numa das grandes universidades americanas, e acabou entrando no mercado financeiro aos 20 e poucos anos e se especializando na parte de investimento e derivativos, né? Investimento e derivativos que usa uma matemática, usa conhecimentos e contextos complexos, então o conhecimento, a formação dele foi se enriquecendo. Aos 27 anos de idade, em 1987, ele já havia pedido demissão do banco que ele trabalhava na área de tesouraria, comprando e vendendo, administrando, tradando o dinheiro do banco, e foi trabalhar por conta própria no pregão de opções de Chicago, o antro do capitalismo. Em 1987, exatamente no dia 20 de outubro de 1987, a gente teve a segunda-feira negra, Black Monday, a segunda-feira em que o mercado caiu mais de 20%, a Bolsa Americana, o Dow Jones caiu mais de 20%, e neste dia o Nassim Taleb, aos 27 anos de idade, ganhou 50 milhões de dólares, né? Hoje seria pelo menos 300 milhões de dólares, e isso deu para ele aquilo que ele chama de F your money, fuck your money, né? Ferre-se o seu dinheiro, né? O dinheiro para você não se preocupar, o dinheiro da liberdade. E então ele passou a estudar, a se dedicar a exatamente aquele conhecimento que ele havia usado intuitivamente para ganhar os 50 milhões de dólares, que é o mercado financeiro e a sociedade moderna, principalmente as ciências sociais, administração, psicologia, economia, sociologia e assim por diante, não sabe medir risco, não entende muito de risco, e por isso a sociedade atual está muito fragilizada, e ele resolveu primeiro levar um amigo, aí não achou aquilo legal, achou um saco, aí ele resolveu ir para a academia, dar aula nas faculdades, também foi mal recebido, ninguém queria escutar as críticas aos modelos tradicionais que haviam naquele período, e aí novamente ele se escondeu, se fechou, né, num sótão, comprou mais de 600 livros, né, 600 livros de finanças, estatística, matemática, probabilidade, e escreveu a sua primeira grande obra, que é este livro que a gente está vendo aqui, Dynamic Hedging, está do lado esquerdo em cima. É o livro mais importante de opções e derivativos do mundo. Lá ele já mostra uma série de erros, né? E ele muda a maneira como a gente enxerga os derivativos, mas ele não queria ficar limitado a apenas finanças e investimentos, uma coisa muito técnica. Ele resolveu escrever um livro mais filosófico, um livro que todo mundo pudesse ler e entender as ideias dele sobre como o mundo estava se fragilizando por não conhecer direito risco, estatística, não colocar mais a mão na massa, não ter skin in the game,
e por isso ser muito frágil. Então ele escreveu seu primeiro livro filosófico. É o livro que eu indico para quem quer começar a leitura de Nassim Taleb. Tem audiobook, que é divertido de escutar. O livro é divertido, tem um senso de humor. O livro se chama Iludidos pelo Acaso, o papel da sorte e do acaso nas nossas vidas. Ele mostra como muito do que acontece na nossa vida é aleatório, a sorte tem um papel muito importante, a gente não pode ser excessivamente orgulhoso, porque a gente é muito bonzão, muitas coisas são sorte, a gente também não pode ficar desiludido, né? Porque as coisas deram errado, porque também muitas vezes é uma maré de má sorte, e é um livro excepcional. Depois ele escreve A Lógica do Cisne Negro, que colocou ele no radar do mundo, né? Todo mundo hoje sabe o que é um cisne negro, todo mundo hoje sabe essa lógica, conhece essa lógica. O cisne negro é um evento altamente improvável, um evento que ninguém nunca imaginou. Esse evento acontece, ele causa impactos enormes na sociedade de uma hora para outra, e normalmente as pessoas, depois que o evento passa, elas se autoconvencem que aquilo ali era óbvio. É claro que aquilo ia acontecer, mas só em retrospectiva. Na verdade, quando a vida está se desdobrando, é muito mais difícil entender a realidade. É um livro mais sofisticado, mais complicado de ler, mas este livro foi uma profecia. Em 2006, meio de 2006, ele lança o livro e ele diz que o mundo vai entrar num colapso, vai ter um colapso econômico devido aos problemas das hipotecas nos Estados Unidos, e isso iria acontecer de uma hora para outra. Um ano e pouco depois, a gente tem o crash, né, das hipotecas nos Estados Unidos, a crise, né, o colapso do mercado americano, e esse livro vendeu milhões de cópias, ele foi chamado para todos os lugares, como ele mesmo diz, ele passou a ser uma celebridade, e ele não gosta muito disso. Depois disso, né, depois de 2006, 2007, ele lança seu próximo livro em 2011, e o livro se chama Antifrágil. Antifrágil, tá aqui a capa do livro, ó, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, a capa do livro Antifrágil, coisas que se beneficiam. Precisamos mudar o slide. E agora, nesse próximo slide que a gente está vendo, a gente tem a capa do livro Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Quem não quer se beneficiar do caos, né? Porque o mundo anda um verdadeiro caos, e ele explica o que é antifrágil, o que é antifragilidade. Antifrágil, como a gente pode ver no próximo slide, é uma palavra, é um neologismo criado pelo próprio Taleb, que mostra que muitas coisas gostam, elas se beneficiam, elas têm ganhos no meio da desordem, no meio do nervosismo, da volatilidade, do caos, do estresse, do atrito. E a antifragilidade, ela vem sendo aplicada pela mãe natureza, pela natureza e pela sociedade há milhares e milhares de anos, e vem ajudando, né, a sociedade evoluir, né, a gente ser menos frágil, a gente melhorar a nossa vida de maneira geral. Vamos explicar o que é antifrágil, começando pelo conceito de frágil. O que é frágil? Como a gente pode ver aí no próximo slide, frágil é aquilo que não gosta de estresse. O exemplo mais simples de algo frágil é uma taça de cristal. Imagina você mandar uma taça de cristal para o seu cunhado lá no Amapá. Você vai colocar uma caixa de papelão, vai colocar um monte de saco bolha enrolado, vai escrever, colocar um adesivo vermelho em cima da caixa, escrito cuidado, frágil, manipule, né?
manuseie com muita atenção. E mesmo assim, se for pelo Sedex no avião chacoalhando, provavelmente vai chegar lá frágil. Então o exemplo que o Taleb traz é a espada de Damócles. Damócles é esse cara que está sentado aqui nessa cadeira de ouro, servido por belas cortesãs, artistas, músicos, recebendo a melhor comida e a melhor bebida. Mas veja que o rei Dionísio II está em pé aqui, e ele prega uma peça para o Damócles, que é o quê? Essa espada que está diretamente apontada para a cabeça do Damócles, e ela está sendo segurada, ela foi amarrada pelo fio da crina de um cavalo. Então veja que frágil. Ele tem tudo que qualquer pessoa gostaria, mas ele está na situação mais frágil do mundo. Pense quantas pessoas aí, ricas e poderosas, que você conhece, que estão numa situação assim. Então, o frágil é aquilo que, independente da sua condição atual, independente do seu status, pode, né, acabar com você, pode te tirar do jogo de uma hora para outra. Então, frágil é como, né, uma taça de cristal que quer ficar na cristaleira, ou frágil também são aquelas relações em que tudo vai muito bem, mas alguma coisa muito arriscada, muito grave, mesmo que improvável, possa acontecer e possa derrubar aí o castelo de areia. Legal. Agora que a gente mostrou o que é frágil, eu vou perguntar para você, o que é o oposto do frágil? O que é o contrário do frágil? A grande maioria das pessoas dizem que o ao contrário do frágil é o forte, é o robusto. Tem um conceito que a gente anda usando bastante, que a gente emprestou da física, que é o resiliente. É o resiliente, né? Então, o robusto, ele é o forte, e a maioria das pessoas diz que o inverso do frágil é o forte, é o robusto. Mas elas estão completamente enganadas. Por quê? Porque o robusto, o forte, ele é neutro à fragilidade, ele é neutro ao estresse, à desordem, à volatilidade, ao atrito. O que é o inverso do frágil, na verdade, ele é aquilo que gosta do atrito. O inverso do frágil, o antifrágil, é aquilo que se beneficia do atrito. Então, tem até uma frase do Taleb que a gente vai mostrar agora, que é: quando a gente escreve as coisas matematicamente, a antifragilidade é a fragilidade com o sinal invertido. Então, dá uma olhadinha aí. Enquanto o frágil seria o -1, o robusto, o forte, o resiliente seria o neutro. Aquilo que apanha e continua igual como era, né? Mas não melhora. E a gente tem, né, do lado oposto ao frágil, o antifrágil, que é aquilo que ganha com o estresse, com a desordem. Como não havia uma palavra para isso, o Taleb criou, e aí depois dessa aula você vai começar a enxergar antifragilidade por todos os lados, né? Então, a analogia que o Taleb faz, a lenda que ele traz, é uma lenda grega desse monstro aí, né, que é a Hidra. A Hidra é um monstro da mitologia, mitológico grego, que cada vez que você corta a cabeça da Hidra, nascem duas novas cabeças. Olha como ela é antifrágil. Cada vez que você corta uma cabeça, nascem mais duas. Então, para ela por favor, corte a minha cabeça, porque eu quero ficar cada vez mais forte. Então, se eu fosse enviar um item imaginário, né, porque a gente não tem tantas coisas palpáveis antifrágeis, mas pessoas são antifrágeis, sistemas, empresas, governos podem ser antifrágeis de acordo com as características. Se existisse um bem, né, se existisse um item material que fosse antifrágil, a gente teria a seguinte característica: se você coloca ele na caixa e manda lá para Manaus, o
o correio vai chacoalhar tanto, vai balançar tanto esse item, que ele vai chegar lá mais forte, porque ele gosta da bagunça, ele gosta da desordem. Então, basicamente, né, todos os sistemas naturais, como a gente pode ver aí no próximo slide, com essas setinhas para cima que a gente vai ver, todos os sistemas naturais, eles possuem essa propriedade de preferir, gostar da desordem, da escassez. Então, quando você priva um sistema ou uma pessoa, né, da aleatoriedade, do estresse, da pressão, quando você priva ela da pressão, da desordem, do esforço, elas ficam mais fracas, elas ficam piores, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma floresta, ela naturalmente vai acumulando, né, combustíveis, né, combustível carbônico, folhas, galhos, e se você não deixa a floresta pegar um pouco de fogo, né, pegar fogo de vez em quando, queimar de vez em quando, para se limpar, para eliminar esse monte de material orgânico inflamável, se você vai abafando, se você não deixa a floresta pegar fogo, quando ela pega, aí você tem um fogo que se alastra e acaba pegando em toda a floresta. Então, sistemas normalmente que prosperam, que dão certo, eles funcionam porque eles têm uma certa tensão, uma certa desordem. Veja a competição do capitalismo, né? O capitalismo, ele é um ambiente competitivo e ele deixa as pessoas mais fortes. Quando você vai na academia sozinho, você não tem uma base, se você está forte, está fraco, se está conseguindo levantar um peso bem. Se vai alguém com você que é competitivo, você vai querer ter uma performance melhor e isso vai te deixar mais forte. No próximo slide, a gente vai comparar dois tipos de sistemas. Sistemas complexos e complicados. O complexo e o complicado são coisas diferentes. Então, do lado esquerdo da tabela, a gente tem aquilo que é mecânico, que é feito pelo homem, né? E que funciona bem, mas ele não é complexo, ele é complicado. Então, coisas mecânicas, como essa máquina de lavar roupa que está aí na foto, elas precisam de reparos, precisam de manutenção contínua, elas odeiam a aleatoriedade, né? Elas gostam da ordem, elas têm pouca ou nenhuma interdependência. Então, se quebrar alguma coisa, você vai lá, troca a peça e você sabe que está consertada a máquina. Já um organismo, um ser orgânico, vivo, como é o caso do gato ali que está dentro da máquina de lavar, ele se auto-repara. Quando você se machuca, tem um cortezinho, o cortezinho fecha, né? Fica até uma queloide, aquela parte da pele fica até mais resistente. Ele adora a aleatoriedade, pequenas variações, né? Ele adora, porque faz bem para ele, né? Ele tem um alto grau de interdependência. Então, às vezes, você está com uma dor no estômago, ou o gato está com um problema de saúde, e você não consegue descobrir o que é causa, o que é efeito, né? Você não sabe se o que causou aquela dor de estômago, se aquele remédio vai aumentar ou diminuir a dor, porque existe um enorme grau de interdependência. E nos organismos naturais, de maneira geral, é assim. A economia, por exemplo, é assim. É um organismo vivo, a economia. É um sistema complexo, um sistema dinâmico. Uma empresa também, o capitalismo também, né? Mesmo um Estado ou governo. No caso do complicado, né? No caso do que é mecânico, os agentes estressores causam a quebra, a fadiga. E o que causa a quebra e a fadiga nos sistemas naturais orgânicos é a ausência de agentes estressores. O que é um agente estressor? Um peso de academia, entendeu? Uma comida verde escura, né? Às vezes
você dormir pouco, às vezes dormir bastante. Agentes estressores como um peso de academia ou uma comida verde escura, salada, por exemplo, faz bem para a gente, porque combate, né, o nosso organismo, e o nosso organismo ele fica mais forte em resposta a esse ataque. O item mecânico ele envelhece se você usa demais, ele desgasta. Um carro muito rodado fica velho, quebra. Já um ser vivo, um ser orgânico, ele envelhece pela falta de uso. Se você não usa, né, o teu corpo é assim, né? E o ser mecânico, né, ele tem uma subcompensação com os impactos, então ele perde quando você tem um impacto. Por exemplo, você bate na sua máquina de lavar ou tem uma sobrecarga de energia, ela vai quebrar, né? Já os seres vivos não, quando você tem impacto, você fica mais forte. Por exemplo, pulinhos, quando você fica dando pulinhos na academia, aquilo deixa o seu corpo mais forte. E a característica é que os seres, ou os estressores, né, dos seres vivos, eles deixam a gente mais forte até um certo limite. Por isso que dar saltos de 50 centímetros vai te deixar muito mais forte, vai impactar o teu osso vai ficar mais forte, o cálcio, mas pular de 10 metros, não. Né? Então, tudo que é antifrágil tem um limite de estresse. Legal? O tempo vai trazer o envelhecimento, né, daquilo que é mecânico, e o tempo vai trazer o envelhecimento também, né, daquilo que é natural. Eles envelhecem de uma maneira diferente, mas um vai ficar velho e desgastado e o outro vai acabar se degradando. Vamos ver o próximo slide, tem essa foto que é muito legal, que eu vou mostrar para vocês, que é desse Minion aí, muito forte, né? Então é a sobrecompensação, né? Por exemplo, estresse é informação. Quando você faz alguma coisa errada, se o impacto daquilo for pequeno, aquilo é benéfico para você, porque você descobriu como não fazer uma coisa. Significa que na sua próxima tentativa para fazer alguma coisa, você vai fazer melhor, e cada erro é um erro em que você aprende, isso te aproxima cada vez mais de um acerto. Pessoal, como é que vocês acham? Pergunte a você mesmo aí como é que está o mundo, né? O mundo está tranquilo ou o mundo está numa situação caótica? Você acha que o mundo tem ficado mais calmo, mais ajustado, ou ele tem ficado mais tenso, caótico? A gente até tem um termo para isso. A gente diz que o mundo ficou VUCA. Como você pode ver aí nessa imagem, o mundo ficou VUCA. O que é VUCA? VUCA é... E o que é VUCA? VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, tudo aquilo que não é a tranquilidade, que não é a paz, que não é a calma. Então, volátil é aquilo que varia muito, né? Incerto é aquilo que você não sabe o resultado, né? Existe aquilo que é certo, você sabe exatamente o que vai acontecer. Existe aquilo que você calcula a chance, a probabilidade, por exemplo. E existe aquilo que você não sabe nem as características estatísticas. Você não sabe nem por onde começar a medir alguma coisa para descobrir o que é mais provável de acontecer. E a gente também tem enfrentado, neste mundo moderno, mundo VUCA, a gente tem enfrentado também a ambiguidade. Duas pessoas olham o mesmo problema e avaliam de maneiras diferentes. E isso causa, inclusive, brigas por política, campanhas políticas. Quer dizer, o mundo está cada vez mais ambíguo, né? E isso faz com que o mundo também seja cada vez mais interdependente. O mundo seja cada vez mais interdependente. Olha a pergunta que eu vou fazer para você agora no próximo slide. O que é a interdependência? O que é a interdependência? A interdependência é quando a mudança numa dimensão, numa camada, né,
de um organismo, de um sistema, causa desdobramentos enormes em toda a cadeia daquele sistema. Por exemplo, 500 anos atrás, para um camponês lá da Europa se alimentar, ele simplesmente ia na árvore, lá na macieira, pegava uma maçã e comia, né? Ele mesmo não dependia de ninguém a não ser da natureza. Hoje, para você fazer um brigadeiro na sua casa, a cadeia de interdependência, a cadeia de fornecedores e produtores, prestadores de serviço, transportadoras que precisam funcionar, são pelo menos 110 passos. Então a gente tem 110 agentes participando do seu brigadeiro lá na sua casa. Então o mundo está muito mais interdependente, porque se você quebra uma cadeia no meio do caminho, as coisas se complicam. E a primeira dica que eu vou dar para vocês sobre investimento é: procure negócios e sistemas que não sejam tão interdependentes. Por exemplo, a economia nova-iorquina bancária, o sistema bancário, o sistema financeiro, ele é extremamente interdependente. Como todos os bancos emprestam para todos os outros bancos, se um banco grande quebrar em Nova York, você vai acabar tendo um resultado, um desdobramento, uma cadeia de eventos que vai acabar causando o colapso desse sistema. Então, é muito interdependente. Pequenos erros causam grandes problemas. Se você for na economia californiana, na economia das startups, das empresas de tecnologia, você vai ter uma característica totalmente diferente, que é o quê? Quando uma empresa de tecnologia, uma startup quebra, ela não leva todo o sistema de startups junto, ela não faz todo o sistema de startups colapsar. Mais do que isso, ela quebra sozinha, ela quebra rápido e ela traz um enorme conhecimento, ela é uma fonte de informação. Por isso que o mundo interdependente, ele é bem perigoso. E nesse contexto de interdependência, a gente precisa pensar um pouquinho o que faz o sistema financeiro, o que faz o sistema de investimento variar tanto. Então, por isso que nesse próximo slide a gente vai explicar um pouquinho para você como os juros são a força mais poderosa da economia. Os juros, para você ter uma ideia, eles são a força da gravidade do dinheiro. Os juros faz com que, quando eles se mexem, quando os juros sobem ou caem, a economia cai enormemente ou melhora enormemente de uma hora para outra. Por quê? Porque na economia a gente tem dois tipos, né? A gente tem dois tipos de ativos. Mas eu já vou explicar isso para você. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você quais são, né, os tipos de ativos que se beneficiam com o aumento dos juros e aqueles que se prejudicam. De qualquer maneira, quando o preço do dinheiro, os juros sobem, os ativos de valor, os ativos da economia, eles se desvalorizam, eles caem. Por quê? Porque quando você vai precificar alguma coisa, por exemplo, uma empresa, como é que você precifica uma empresa? Você vai ter que fazer uma coisa chamada valuation, que a gente vai aprender muito aqui no Summit, é um dos principais temas do Summit. O que é valuation? Você pega tudo que a empresa pode gerar de rendimentos, de receita, daqui até a perpetuidade, daqui até o futuro, né? Você vai calculando, ó, nesse ano ela pode ter um rendimento assim, aí ela pode crescer assada, o rendimento vai aumentar. Depois que você pega tudo que a empresa pode ter de rendimento no futuro, você traz a valor presente dividindo pelos juros daquele momento, pelos juros da economia naquele exato momento. Então, como tudo aquilo que você divide diminui de tamanho, quando os juros aumentam, como eles
estão sendo usados para uma divisão para diminuir o valor de alguma coisa no futuro, alguma coisa no futuro hoje vale menos, porque você desconta pela taxa de juros. Então, fica muito óbvio que quando a taxa de juros é muito, muito baixa, qualquer negócio, mesmo muito ruim, vale muito. Por quê? Porque quase não tem desconto, ele vale muito. Ainda mais se ele der receita no futuro. Então, qualquer coisa a juros zero vale infinito. É uma lei da matemática. Da mesma maneira, quando os juros sobem, todos os ativos de valor da economia se desvalorizam. Então, uma empresa negociada em bolsa cai, e cai no mesmo momento, como se fosse a força da gravidade mesmo. O juro subiu, tudo que você precifica, que tem valuation, que pode dar renda, receita, todos os itens, né, ou ativos de valor se desvalorizam na mesma hora. É muito importante que você saiba disso. E na atual situação mundial, a gente teve juros abundantes, dinheiro abundante a juros muito baixos durante muitos anos, que foram feitos de uma maneira manipulada, né? De uma maneira maquiada pelos bancos centrais de todos os mundos. Vou corrigir aqui, tá, gente? De todo o mundo. É isso aí, agora tá certo. Então, quando você tem esse tipo de evento, durante muitos anos os juros sendo mantidos artificialmente baixos, o que você acaba acontecendo? As empresas perdem a competitividade, elas não precisam dar um resultado muito grande para pegar dinheiro, para se financiar. Então, as empresas pegavam dinheiro emprestado a um juros muito baixos e iam mantendo a sua sobrevivência. A gente chama isso de empresas zumbis. Empresas zumbis, elas atrapalham muito a economia. Por quê? Porque esse recurso, esse dinheiro, esse investimento que era para estar sendo feito em empresas eficientes, que podem ajudar o mundo, que podem criar riqueza para a sociedade, está sendo emprestado para empresas muito ruins. Ah, eu vou fazer um aplicativo que vai fazer tal e tal coisa. Quantas startups muito ruins foram cresceram, tiveram o seu preço valorizado, abriram capital na bolsa e eram empresas muito ruins porque o dinheiro estava muito barato. Com a alta dos juros, quando essa grande força da economia sobe, que é o preço do dinheiro, juros, essas empresas elas tendem a quebrar. Isso pode gerar um estresse, um pequeno colapso na economia e no mercado financeiro de curto prazo, mas isso é muito importante. Por quê? Porque o dinheiro, o recurso da empresa ruim, zumbi, vai ser direcionado para bons negócios. Funcionários que trabalhavam para um negócio ruim, eles vão ser realocados para um negócio, para uma empresa melhor, né? Empresas muito alavancadas com empréstimos, que só ganhavam dinheiro em escala, vão sumir. Então, num ambiente econômico de aumento de juros, tudo que é frágil vai se quebrar. E só vai progredir aqueles negócios, aquelas empresas, aquelas tecnologias que são antifrágeis, que gostam do estresse. Então, o dinheiro ele é realocado para negócios mais antifrágeis, mais competitivos, e isso é muito bom. Então, como é que um negócio sobrevive e cresce nessa realidade de juros altos? Como é que a gente consegue ter um negócio se o dinheiro fica muito caro, se fica muito difícil vender a sua startup, captar dinheiro no mercado de capitais, a competição por dinheiro é muito grande. Como é que a gente consegue não só superar a barreira dos juros altos, da fragilização da economia, da crise econômica, como é que a gente consegue superar e, inclusive, a gente se sobrecompensar e ter um grande negócio? A gente precisa fazer aquilo que a gente chama de balanceamento dos recursos. Balanceamento. Como é que eu faço o balanceamento de recursos? Eu tenho que ter, tanto de um lado, as reservas de valor, que são aqueles ativos que
se valorizam com a alta dos juros. Por exemplo, dinheiro investido no CDI. É muito bom quando o juro sobe, porque você vai ter um rendimento cada vez maior. O CDI vai subindo, seu dinheiro vai subindo, você tem liquidez, você consegue resgatar a qualquer momento. Então, quando a gente tem uma crise de liquidez, quando os juros sobem, a gente diz que cash is king. Então, dinheiro em caixa, cash, é o que manda na economia. Quando os juros sobem, quando os juros caem, né, a gente já falou sobre os juros sobem, quando os juros sobem, os ativos de reserva de valor, o CDI, se valoriza. Quando os juros caem, os ativos de valor se valorizam. O quê? As empresas, o business plan. Então o dinheiro fica mais barato, todo mundo vai investir em negócios, porque os juros não rendem mais nada. Então as pessoas vão correr risco, elas vão para a bolsa. Então a gente tem que ter os dois tipos de ativo e a gente tem que se beneficiar desses ciclos econômicos de altas e baixas nos juros para fazer o balanceamento dinâmico. Então você tem sempre que ter bastante cash, bastante CDI, bastante reserva de emergência, reserva de oportunidade e tem que ter também bons ativos de valor. Quando os juros subirem, quando o dinheiro... Desculpa, a gente tem uma ambulância aqui, deixei a janela aberta por causa do calor, mas acho que não vai ter problema. Então, quando os juros caem, a parte do teu patrimônio, do teu portfólio, que tem ativos de valor, que tem empresas, ações de bolsa, startups, NFTs, bitcoins, coisas arriscadas, vai se valorizar muito. Quando os juros subirem, o teu dinheiro, o teu caixa, o teu CDI, esse sim vai se valorizar muito. Então, você tem que ter muito caixa e você tem que ter bons ativos de valor. Quando os juros caírem, os ativos de valor vão se valorizar muito e você vai, nesse momento, fazer a sua captação. Nesse momento, você vai vender a sua startup. Nesse momento, você vai pegar dinheiro emprestado, pré-fixado, baratinho. Nesse dinheiro, você vai descascar, vender um pouquinho do teu portfólio de ações. Para quê? Para aumentar a sua reserva. Por quê? Porque daqui a pouquinho os juros vão subir e aí todos os ativos de valor vão se desvalorizar. Se você não pôs dinheiro no bolso, você não vai conseguir pôr dinheiro no bolso e vai precisar de dinheiro e vai passar dificuldade. Então, para isso você tem que ter do outro lado ali do seu barbell, do seu pêndulo, da sua balança, do seu balanceamento. Do outro lado você vai ter que ter caixa. Por quê? Com o caixa, você vai poder investir na sua startup, comprar uma startup em dificuldade, mas que é muito promissora, que quando as coisas melhorarem ela vai arrebentar porque ela tem um grande produto. Você vai aumentar o seu portfólio de ações. Então, a gente precisa, para ser antifrágil, ter tanto ativos de valor que vão se beneficiar com a expansão econômica, com a queda dos juros, com o otimismo, quanto você tem que ter muito caixa, muito CDI, e aí você vai usar o ciclo para se beneficiar. Como? Quando a bolsa subir demais, os juros caírem demais, as startups estiverem valendo muito dinheiro, você vai fazer caixa. Você vai vender um pouco disso e vai colocar na sua reserva. E quando sumir o dinheiro do mundo, você vai fazer o quê? Você vai ser um obstinado, antifrágil, que vai ter caixa e vai investir no seu próprio negócio no melhor momento, quando o seu dinheiro vai estar valendo muito. Você vai conseguir contratar funcionários muito bons que antes estavam em empresas ruins, empresas zumbis. Você vai poder comprar o seu concorrente, você vai poder comprar ações na bolsa com desconto e você vai poder também investir em startups. Isso é muito bom. Então, agora no próximo slide, continuando, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que nós estamos vivendo exatamente esse momento. A gente está vivendo um momento de insegurança e de aumento nos juros. Então, a bolsa tende a cair muito nesses períodos. O dinheiro tende a ficar muito caro, né? Captar dinheiro para a sua startup, para o seu projeto revolucionário vai ficar cada vez mais difícil. Então,
você não pode depender do dinheiro, porque o momento de alta de juros ele vai se repetir outras vezes no futuro. Então, você tem que ter caixa, você tem que fazer caixa nos momentos bons para os momentos difíceis. Por quê? Porque nos momentos difíceis é que vai haver o maior salto de criatividade. Então, se você tiver um bom caixa na sua empresa, mesmo que a tua receita diminua, você tenha que dispensar alguns dos seus colaboradores, a criatividade, a escassez criada neste período de dificuldade vai melhorar muito a tecnologia. Você vai perceber nos próximos anos como nos períodos de dificuldade é que ocorrem as maiores evoluções. Veja, nos 10 anos de taxa de juros baixos, negativos, de 2018 até 2021, você não teve grandes criações tecnológicas, né? O celular já havia sido criado, a internet, você teve uma melhora marginal da tecnologia. As coisas ficaram mais eficientes, melhores, mas você não teve uma revolução. Por quê? Porque aquilo que evolui, aquilo que melhora, não é o mais forte, mas o com a maior capacidade de se adaptar. Então, por isso que eu tenho essa imagem tão legal aqui, ó. Não sei se você está vendo, mas nessa imagem aqui, que a gente vai colocar no próximo slide, a gente tem o quê? A gente vai ter uma imagem de... no próximo slide, que a gente tem uma imagem de uma banca de jornal, estão vendo aí? Uma banca de jornal, e nós temos aqui um artista chinês, ele está pintado, né? Ele se pintou aí, ele está escondido no meio da banca. Tá vendo que ele se adaptou, né? Então, capacidade enorme de adaptação, né? Vamos ler agora no próximo slide uma frase do pai da teoria da evolução, do Darwin, né? As espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, são aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então, se você tiver um caixa na época da crise, criatividade, a escassez e a capacidade de se adaptar vai fazer toda a diferença. Para quê? Para você estar pronto para ser o grande vencedor quando as coisas começarem a melhorar. No próximo slide agora eu vou mostrar para vocês o maior ícone do capitalismo, Warren Buffett. A empresa dele, que se chama Berkshire Hathaway, ela é uma empresa que vale mais de 300 bilhões de dólares. Ele pagou muito barato por essa empresa, mas foi a única empresa que ele não conseguiu vender quando ele se livrou das ações na década de 60, porque ele estava vendo uma crise se aproximando. E aí ele transformou essa empresa na holding dele. Sabe o que a Berkshire Hathaway fazia antes de virar uma holding de investimentos e participações do Warren Buffett? Ela fazia forro de paletó, forro de feltro. Sabe aqueles paletós de feltro peludo, assim, quente? Ela fazia isso. E na década de 60 foi um movimento hippie, ninguém queria mais paletó. O que ele fez? Ele fez a empresa se reinventar. Ele usou o caixa da empresa para comprar seguradoras, para fazer investimentos, e ele conseguiu transformar uma empresa completamente derrotada no final da década de 60 por uma das maiores empresas do mundo. Então, olha o próximo slide aí, a brincadeira que a gente faz. Você já viu algum camaleão correndo? Não, o camaleão ele anda devagarinho. Por quê? Porque ele se adapta, ele é criativo. Não sei se você está vendo aí, mas tem um camaleão escondido, camuflado no meio de um monte de folhas. Então, essa é a característica que a sua empresa de tecnologia, que o seu negócio, que não é de tecnologia, é um serviço, mas você está querendo colocar metaverso, internet, Instagram, forma do lançamento. Não.
você não precisa de capital intensivo na sua empresa. Você precisa de algum capital e você precisa de criatividade, você precisa de desafio, você precisa de tensão. Então agora quando você vê um problema pela frente, você vai falar, oba, uma oportunidade de evoluir. Então olha essa pergunta que eu faço para você agora. Olha essa pergunta. De onde vem a criatividade? E a resposta é muito óbvia, é muito clara. A gente vai ver essa escassez enorme aí na próxima imagem, é uma imagem muito forte. A criatividade vem da escassez, da necessidade, da falta. Veja como aquelas pessoas simples, aqueles filhos de pessoas humildes que a gente encontra na rua, são muito mais espertos que os Enzos, né, que as Valentinas que moram nos condomínios aí. Por que isso? Porque o filho da pessoa que passou dificuldade, aquela pessoa que passa dificuldade, ela é criativa, ela se adapta, ela é resiliente, ela é forte, ela é invencível, né? Enquanto o filhinho ali, né, daquela família de classe alta que mora no condomínio, ele tem problema de lactose, intolerância à lactose, toda hora está resfriado, né? Foi criado pela avó. Mas vamos continuar. Então, olha que legal a próxima imagem que eu vou mostrar para você, um tubarão aí, ó, ficar em apuros, ter problemas sérios, vão te ajudar muito a inovar, a ficar mais sofisticado. A sofisticação, ela brota da necessidade, né? A ausência dos desafios, né, desagrada até o melhor dos melhores. Tem uma passagem no Antifrágil que fala que os cavalos de corrida, os melhores cavalos, os mais rápidos, eles não gostam de correr contra cavalos ruins, eles perdem quando eles correm menos, quando eles estão competindo com um cavalo meia boca, do que quando eles competem com um grande cavalo. Exatamente por conta da necessidade, do desafio, da criatividade, da escassez, né, da pressão. Então, agora eu vou ensinar para você nesse slide cor-de-rosa que eu vou colocar agora um conceito muito de um dos membros da máfia do PayPal. Sabe o que é a máfia do PayPal? PayPal foi uma moeda eletrônica criada antes do Bitcoin. A verdadeira moeda eletrônica inicial, que era o PayPal, era o meio de pagamento. E lá tinha nada mais, nada menos do que fundadores do Google, fundadores do YouTube, caras que ajudaram a criar o Facebook, grandes executivos que estão na Apple hoje, e é claro, nada mais, nada menos do que Elon Musk, foi um dos fundadores do PayPal. E um desses caras, ele escreveu um livro chamado Do Zero ao Um, ele chama Peter Thiel, vale muito a pena ler esse livro do Zero ao Um. E ele mostra a diferença entre dois tipos de negócio. Aquele negócio que você tem um produto, você conhece o produto, e você quer replicar esse produto da concorrência de uma maneira melhor, mais eficiente, mais escalável, mais barata. E esse tipo de negócio, ele não é quase nada inovador. Então, alguém criou um carro, você vai lá e faz um carro concorrente, que é um pouco mais barato, um pouco melhor, mas você não criou nada do zero. Você simplesmente está pegando alguma coisa que existe e você está fazendo de uma maneira mais eficiente. E veja bem, isso dá muito dinheiro, isso funciona muito bem. A maioria das pessoas que ganham dinheiro assim. Copiam alguém, fazem uma melhora e conseguem ganhar mercado. O problema é que se você está copiando alguém, você não está criando nada do zero. A sua barreira à concorrência é muito baixa. O seu produto não é único, ele não é especial. Então, ao invés de você pegar um produto que existe, que você copia e transforma em 1000 produtos, milhões de produtos, ganha com a escala, pega dinheiro emprestado, alavanca, faz aquilo que as supostas startups de sucesso da atualidade fazem. Você, realmente, para ter um produto que não tem concorrência, que você tem um fosso, né? A gente chama de fosso de segurança, que são aqueles castelos, né? Essa analogia do Buffett e do sócio dele, o Charlie Munger, é aquele castelo que tem um fosso. O fosso tem a ponte
elevadiça, tem jacaré lá embaixo, caco de vidro. O fosso te protege da concorrência, porque você criou uma coisa que é só sua, é única. E provavelmente conseguir criar isso vai passar pela necessidade do quê? De você ter estresse, de você ter o tempo apertado, o caixa apertado. Então, eu acredito que para você criar um produto revolucionário, usar a tecnologia de uma maneira nova, quem sabe até criar uma coisa inovadora no metaverso, que é uma promessa há mais de 20 anos. Lembra quando tinha aqueles jogos de videogame que você vivia numa realidade paralela? Qual que é a diferença para o que tem hoje? Para você entrar nessas tecnologias novas, não adianta você copiar o vizinho, colocar isso no seu negócio e achar que ninguém vai concorrer. Daqui a pouco alguém vai vender o seu curso mais barato, alguém vai vender o seu produto mais barato, alguém vai ter um aplicativo mais rápido e você vai estar devastado de uma hora para outra. Se você pegou dinheiro emprestado, se você foi gastão, perdulário, se você não observou os ciclos da economia, se você não aproveitou o momento de juros baixos para fazer caixa, para ganhar dinheiro, para guardar dinheiro, para ter uma reserva de oportunidade, você vai acabar se dando mal. E você vai ter um produto, um negócio que até dá certo durante um período, mas quando vem uma crise, quando vem um problema de falta de escassez de dinheiro, você vai se dar mal. Se você criar um negócio inovador, um produto que é único, que não concorre por preço, porque as pessoas vão comprar aquele produto porque ninguém tem outro produto igual, você não vai estar competindo com ninguém. Então vamos dar alguns exemplos aí de alguém, né? Olha esse outro slide verdão aqui que eu vou mostrar para vocês. Produtos de empresas que foram criadas do zero. Google. O Google criou do zero, né? Aquilo que ele faz, aqueles buscadores da maneira dele. Por isso que ele tem o quê? Ele não tem uma concorrência. O Google não tem concorrente, é um monopólio. Todo mundo faz pesquisa no Google. A Amazon criou uma maneira própria de vender produtos, de fazer leilão, de fazer marketplace. Por isso que a Amazon domina todo o comércio mundial. A Tesla, ela criou uma solução de carro elétrico que não havia. Hoje, carro elétrico, durante vários anos, só tinha a Tesla. Agora, está aparecendo carros novos. E principalmente a Apple. Ah, o iPhone 14 é muito mais caro que o 13. Não importa. O cara que usa a Apple vai continuar usando a Apple. Por quê? Porque é único. Não copiou ninguém. Fez uma coisa do zero. Vamos ver aí, no próximo slide, alguns caras que copiam os outros, que ganham na escala. Cielo, por exemplo. Cielo é o quê? Meio de pagamento. Durante um tempo a Cielo, a maquininha teve lá sozinha, tranquila, na boa. Daqui a pouco tem maquininha de graça, o cara paga para você levar a maquininha dele. Então meio de pagamento deixou de ser uma coisa competitiva, todo mundo faz. Cashback, todo mundo faz. Perfil no Instagram, bonitinho, todo mundo faz. Corretora grátis na bolsa, todo mundo. Corretora grátis agora, não tem nenhuma competição, não é um produto diferenciado, tá brigando por preço. Não dá para você fazer alguma coisa mais do que grátis. Você já abriu mão de tudo que você podia ganhar. Cassino, que é aquela marca, acho que é com S só, mas de qualquer maneira, francesa, que tá aí meio mal. Né? Via Varejo. Via Varejo faz o quê? Vende o mesmo produto que não era nem ela que produz, a televisão, videogame, celular, sofá, Casas Bahia, né? Não tem nenhum apelo. Faz a mesma coisa que todo mundo. Infelizmente, vai quebrar em algum momento. Então a grande pergunta que fica aqui, ó, olha que legal essa próxima imagem inspiradora, né, da nossa amiga se perguntando aí como é que a gente consegue inovar numa realidade em que juros podem estar muito altos, não tem dinheiro de fundo de VC, private equity, amigo, angel, nada, dinheiro semente.
Você está competindo com um monte de gente que tem uma startup, que vai revolucionar o mundo, que vai ser a nova Tesla, e não tem dinheiro na sociedade. Numa sociedade em que o programador é cada vez mais caro, que a concorrência é cada vez mais competitiva, como é que a gente consegue inovar? Através do processo de tentativa e erro. Através do processo de tentativa e erro. Que é o projeto do quê? De você usar a antifragilidade. Então no próximo slide aqui eu vou ensinar a regrinha para você, que é a regrinha da Califórnia. Aliás, a Califórnia está cada vez mais frágil, né? Agora é Tel Aviv, Israel, vários países aí, Santa Catarina aqui no Brasil, estão inovando muito, que é o quê? Erra certa. Então você tem que errar rápido, você tem que testar muito, você tem que fazer AB, você tem que perguntar para o teu público, deixar o teu público usar o seu produto para saber como é que você vai evoluir rápido, né? O erro é uma coisa boa, é uma coisa positiva, porque o erro traz uma informação, aquilo que você não deve fazer. Então você tem que ter um negócio que te dá resultado, um negócio que já foi comprovado, pode ser um negócio que você copiou de alguém, que você faz melhor, aquilo que você faz desde novo, que você tem 10 mil horas de treino. Então você é uma empresa de RH, continue fazendo o tradicional. Você dá aula de investimento como eu, continue fazendo o tradicional, aquilo vai te dar uma renda. Mas com essa renda, não compre um carrão, não mude para o escritório na Faria Lima ou em Alphaville de 1000 metros. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que usar esse dinheiro para criar um produto inovador através da tentativa e erro. Então você deve errar loucamente. Só que nem todo erro é bom. Você tem basicamente 2 tipos de erro. Vamos olhar o próximo slide aqui que eu vou te explicar isso. Você tem o erro bom que te traz uma informação. São erros pequenos. Você se expõe pouco a pequenos erros. Pega R$100 lá, testa uma campanha nova no Instagram, no YouTube. Isso aí custa R$100, não tem problema nenhum. Faz teste AB, isso aí vai te trazer sabedoria, informação. O que você não pode é fazer o erro ruim. Olha o próximo slide. Vou mostrar para você aqui uma garrafa de vinho quebrada no meio da rua. Se você quebra uma garrafa, isso é um erro irreversível. Não dá para você colar, os pedacinhos da garrafa. Não dá para você tirar o vinho precioso que caiu no chão, na via, porque aquilo ali já foi corrompido. Então a gente tem que errar muito onde a gente pode errar. E tem que tomar muito cuidado com o erro irreversível. O que é o erro irreversível? De deixar de vender uma empresa, de um pedaço de uma empresa numa hora certa. Entendeu? O erro irreversível é você se expor a dívidas. Imagina você ser pego numa situação em que os juros sobem, você tem dívida pós-fixada de curto prazo, você vai ter que rolar a dívida. Então eu fiz um teste computacional aqui no próximo slide, usando matemática e estatística, para mostrar que quando você é frágil, você não tem caixa, você só copia os outros. Vamos ver aqui o próximo slide, olha que legal. Quando você copia os outros, o que acontece? Você pode até se dar bem num determinado momento, mas quando chegar a fragilidade, quando a má sorte te pegar de frente, quando os juros subirem, você vai colapsar. Do mesmo jeito, do lado direito, você tem aquilo que é antifrágil. Você pode até se dar mal de vez em quando no antifrágil, porque você testou uma coisa inovadora que ninguém nunca fez e deu errado. Você testa de novo, mas no longo prazo, você vai convergir para a riqueza, para uma empresa que se perpetue, que você possa vender, ou você possa deixar aí para sua segunda geração. Basicamente, você tem que evitar se arrepender, evitar os erros irreversíveis. É assim que você se beneficia, que você fica antifrágil e que você cria grandes produtos tecnológicos. Olha a próxima imagem. A próxima imagem é uma banheira. Na banheira da vida, você tem que perder de canequinha, errar de canequinha, fazer vários pequenos investimentos desagradáveis, morar numa casa pequena, ter poucos funcionários,
fazer coisas manuais, chatas, você mesmo, de canequinha, acordar cedo. Acordar cedo é uma perda, é uma dor. Só que com vários dias que você acordar cedo e se esforçar, quando vierem os ganhos, você vai ganhar de balde. E é assim que você enche a banheira da vida. Então, depois de todo esse conteúdo, eu vou deixar 7 dicas muito importantes sobre antifragilidade, tecnologia, investimentos. Vamos conferir aí essa lista de dicas para a gente conseguir superar as adversidades, criar produtos incríveis, usar a tecnologia de uma maneira inteligente. Então, quais são as dicas? 1. Busque criar produtos únicos. Então, é do 0 ao 1. Não seja um copiador. Pelo menos não no longo prazo. Claro que você vai poder copiar os outros para ter algumas vantagens de curto prazo. Tenha um CTO como sócio. A gente não terceiriza a tecnologia. Se você está fazendo um aplicativo, se o seu negócio é de tecnologia, um dos seus sócios tem que ser um especialista em tecnologia. Senão você vai contratar uma empresa terceirizada de programação, ela vai se esforçar ao máximo e vai criar o pior produto possível. Por quê? Porque ela vai fazer exatamente o que você pediu, mas o que você quer, o que você pediu, o que você visualizou não é aquilo que as pessoas precisam. Terceira dica muito importante: ache uma fonte de renda que seja de 0 a 1, que você copie, que você faça melhor, que você aprendeu com o seu professor, que você aprendeu com o concorrente, líder de mercado. Com esse dinheiro, você junta, você gasta pouco, e aí, através de tentativa e erro, você cria um produto único, um produto sem concorrência, um produto em que você não briga por preço, um produto em que, num nicho, numa área específica do mercado, da economia, você tem um monopólio, você é o rei. Então, para um produto, pode ser um produto de um nicho pequeno, mas se você for o rei, se você for o único, se as pessoas reconhecerem o seu produto como tendo grande vantagem, sendo muito melhor a concorrência, isso vai ser incrível. Quarta dica, lembre-se, a criatividade nasce da escassez, nas situações de maior necessidade. Quinta dica, investir em metaverso, ou invista no metaverso, mas isso pode, se você não fizer da maneira certa, te fragilizar, te fazer quebrar. Então, o metaverso não é um produto final, não é o seu objetivo final, ele é um meio. Se você tem um produto incrível de RH, que você faz uma experiência com as pessoas, desenvolvimento pessoal, educação, lava rápido, restaurante, o metaverso é o meio pelo qual aquele produto incrível vai também ser distribuído, a experiência vai ocorrer ali no metaverso. Mas esquece de falar, eu vou criar um produto do metaverso, eu vou ganhar dinheiro porque o metaverso é o meio, tá certo? As grandes empresas de antes da internet são as mesmas de depois. A Apple, né? Quem mais? Que é uma grande empresa, as empresas de petróleo, os grandes bancos, eles continuam os mesmos antes e depois da internet. Que mais? Os juros são a força da gravidade do dinheiro. Faça o balanceamento dinâmico. Use os ciclos dos juros a seu favor, não contra. Não acredite no especialista que diz que os juros nunca mais vai subir. Os juros sempre vão subir e sempre vão cair. E 7 e último, invista quando ninguém estiver investindo. Crise, escassez, dinheiro caro, é a hora de você desenvolver o seu produto. Porque daqui 6 meses, 1 ano, vai vir um otimismo de novo, os juros vão começar a cair e o seu produto vai estar pronto. Você vai ter tido um custo barato, você vai ter contratado pessoas baratas, você vai ter tido criatividade na época de dificuldade para criar um produto incrível, que vai ser líder de mercado quando todo mundo estiver otimista. E aí, como um exemplo de pele em jogo, de skin in the game, que é, inclusive, um outro livro do Nassim Taleb, eu vou contar um pouquinho dos meus produtos. Olha lá, eu tenho uma holding, uma empresa, né, uma empresa chamada
Zen Economics, vou até te mostrar o ecossistema aí no próximo slide. Olha que imagem legal. E a gente tem alguns negócios que são interdependentes aí nesse ecossistema que a gente criou. Ecossistema que é o nome que está na moda. Então, nós temos o Instituto ROX, que é uma empresa de educação, em que a gente usa tecnologia, a gente usa experiências de tecnologia e daqui a pouco, quem sabe, o próprio metaverso. Mas além disso, a gente tem um game também que é o Estudo. Ele é um game baseado em bolsa, ele é um game para bolsa, para pessoas que querem investir. Eu tenho o Elf, depois busque aí o Elf, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, riqueza pessoal. É uma ferramenta que eu explico no meu TED, se você quiser ver o meu TED. Eu tenho o OpLab, que é a melhor ferramenta para investimento em derivativos e opções, que é a minha área de competência. E todos esses negócios eu criei como dando aula. Então eu ganhei dinheiro dando aula e eu fui criando esses outros negócios. Então o Gadia é uma ferramenta de investimento tecnológica também, a lei do OpLab. E o Polyface é a minha asset, uma empresa de gestão de fundos, em que a gente vem desenvolvendo há alguns anos aquilo que a gente acha que vai ser a próxima fronteira dos investimentos, que são os fundos quantitativos, gerenciados por tecnologia de inteligência artificial, algoritmos. Fundos quantitativos são o futuro. E eu venho há anos desenvolvendo, não está pronto ainda o fundo, mas com certeza ele é tão inovador, ele é tão incrível que ele vai ser o próximo nível, a próxima fronteira, né, a próxima coqueluche aí do mercado de fundos de investimento. Muito legal, se você quiser aprender mais, conhecer mais sobre antifragilidade, investimento e tecnologia, eu tenho o meu canal no YouTube. Essa imagem aqui é a imagem de um programa chamado Os Antifrágeis, que eu comecei em 2017 e teve 4 temporadas até 2019. Então, quiser saber tudo sobre Taleb, antifragilidade e tecnologia, tem lá 4 temporadas. No meu canal do YouTube também, Luiz Fernando Roxo, a gente tem um monte de aula, um monte de curso de investimento, um monte de dica aí sobre portfólio. Legal. Além disso, gente, eu quero convidar todo mundo para continuar assistindo aos conteúdos do Summit Êxito. Continue assistindo, caras incríveis, grandes professores, vão dar aulas maravilhosas. Então, essa foi a minha aula. Espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento, que você saia dessa aula mais preparado para investir em tecnologia, para ter um grande negócio, para ser antifrágil e aplicar antifragilidade na sua vida. É isso aí. Muito obrigado a todos. Conte comigo. Um grande abraço e tudo de bom! Promova conversas sobre conquistas femininas. Promova debates sobre lutas vencidas pelas mulheres e reivindicações para o futuro com todos os colaboradores da sua empresa, especialmente com os homens, e tenha momentos de discussão com a equipe sobre as formações parentais. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós, especialistas, concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo GMH, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos.
mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30 você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.